Existem diversos critérios para se definir o que é normal e o que é anormal na medicina e na psicopatologia. Nesse vídeo aqui de hoje, nós vamos estar falando sobre alguns desses critérios. Mas antes de iniciarmos o vídeo, dá aquela forcinha aqui no canal, curte, se inscreve, ative o sininho para receber as próximas notificações dos nossos próximos conteúdos. Enquanto você faz isso, roda a vinheta. Bem, vale ressaltar, antes de iniciarmos o vídeo, que os critérios que são usados para definir se algo é normal ou anormal, tanto na psicopatologia quanto na medicina, vai variar muito de acordo com o profissional que está fazendo aquela avaliação, quanto de acordo com a instituição na qual aquele profissional trabalha, ou até mesmo com a finalidade daquela avaliação ali. Tá? O primeiro critério de definição de normalidade seria o de normalidade como ausência de doença. Como o próprio nome diz, é a ausência de doença. Logo, se não existe uma doença, se não existe um transtorno mental, aquele indivíduo ali pode ser considerado são, pode ser considerado como normal. Porém, existem críticas a respeito desse critério de normalidade, pois se pressupõe, segundo o próprio nome, que precisa haver uma ausência de algo no indivíduo para que ele possa ser considerado normal. Então, o indivíduo seria incompleto. A pessoa precisa ser incompleta para ser considerada como sendo normal. E por isso, existe essa crítica em relação a esse critério de normalidade. Um outro critério de normalidade é o de normalidade estatística, onde se existe uma característica que é apresentada, que aparece na maioria da população, isso é considerado como sendo normal. E se não aparece, ou se aparece na minoria, da população, das pessoas, no caso de uma sociedade, isso é classificado como sendo anormal. Porém, também existem críticas a respeito desse critério de normalidade, pois nem tudo que aparece na maioria da população é algo benéfico. Então, não deveria, não seria adequado chamar isso como sendo algo normal, como, por exemplo, doenças, catapora, sarampo, até mesmo as cáries, não são algo benéfico, e aparece aí na maioria da população. Assim como coisas que aparecem na minoria da população, não seria adequado classificar como sendo algo anormal, porque o próprio nome anormal pressupõe, algo fora do critério de normalidade, como sendo algo à margem, algo que não seria propriamente dito aceito, visto com bons olhos. E dando o exemplo aqui, podemos falar de pessoas que têm um alto grau de memória, conseguem lembrar de muitas coisas, ou até mesmo aquelas pessoas que conseguem fazer cálculos instantaneamente, quase como se fossem calculadoras humanas. Essas características não aparecem na maioria da população e, segundo esse critério de normalidade, isso seria classificado como sendo algo anormal, pois aparece em poucas pessoas da sociedade. Um outro critério de normalidade seria o critério de normalidade ideal. Esse critério de normalidade ideal, ele sofre grande influência da política, da cultura e da sociedade na qual aquele indivíduo ali ele está inserido. Ou seja, a sociedade iria definir o que seria o mais saudável, o mais ideal para que o indivíduo fosse considerado como sendo normal. Esse critério de normalidade, ele recebe críticas, pois ele iria variar de sociedade para sociedade, no caso de cultura para cultura, e de acordo com o tempo, pois o que seria considerado normal para essa sociedade no dia de hoje, poderia não ser considerado normal para a mesma sociedade, só que há 100 anos atrás.
Então existiria aí uma variação de conceitos, né, do que seria o normal, o que seria o adequado, né, de acordo com o tempo e de acordo com a localidade daquela população, da cultura. Por exemplo, a sociedade brasileira para a sociedade, para alguma sociedade asiática. Conceitos iriam variar, por exemplo. Um outro critério também de normalidade é o critério de normalidade como bem-estar. Esse critério de normalidade como bem-estar, ele é utilizado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, onde saúde significa, né, um completo bem-estar biopsicossocial, ou seja, biológico e social. Ele recebe críticas também, né, ou seja, a maioria dos critérios de avaliação para verificar se é normal ou anormal recebem críticas, né? Assim como toda teoria recebe críticas, né? Mas voltando aqui, esse critério de avaliação de normalidade ou anormalidade, ele recebe críticas, pois esse conceito de um completo bem-estar biopsicossocial, ele é bem amplo, né? Ele não é muito específico. E assim, por ser amplo, né? Poucas pessoas iriam se enquadrar nesse critério de normalidade para ser normal, tá? Um outro, né? Já chegando na reta final dos critérios aqui que nós elegemos para poder falar, temos aí o critério de normalidade funcional, onde se existe algo que causa algum tipo de dano, algum prejuízo, sofrimento para uma pessoa ou para o coletivo, né, ou para mais pessoas, isso pode ser considerado como sendo algo anormal, tá? E por fim, temos aí o critério de normalidade subjetiva, onde seria levado em conta, né, o que a própria pessoa sente. Se ela está se sentindo bem, se não está se sentindo bem, né? Porém, também existem críticas a respeito desse critério. Por quê, né? Às vezes, a pessoa pode estar se sentindo super bem, porém, as outras pessoas verificam que ela não está bem. Pode ter exames comprovando que ela está doente, por exemplo, mas ela tem aquela percepção de que, poxa, eu estou super bem, eu estou saudável, quando na verdade, né, ela não está. Então, esse critério, ele também sofre críticas, né, que no caso seria essa crítica. Bem, como eu falei aqui, existem diversos outros critérios, tá? Nós falamos só de alguns. Então, vale a pena ressaltar, né, agora no finalzinho, que o critério que vai ser utilizado, né, para avaliar se aquilo ali é normal ou é anormal, né, na medicina ou na psicopatologia, ele varia muito de acordo com o profissional que vai fazer aquela avaliação, ou de acordo com a instituição, ou com a finalidade daquela avaliação. Ressaltando também que não é necessariamente preciso, né, seguir rigidamente apenas um critério. Pode-se utilizar vários critérios para chegar a uma definição do que seria considerado como sendo algo normal, né, saudável, ou como sendo anormal, no caso, algo não saudável, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as próximas notificações dos nossos próximos conteúdos aqui divulgados. Até a próxima e lembre-se, não importa qual seja o seu objetivo ou qual seja a sua meta, saiba que você pode, você é capaz.